Tem título aí na tua Bíblia? O que diz? A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Isso aí, olha que lindo esse título. A minha está bem resumida, né? A imagem de ouro de Nabucodonosor, mas eu prefiro aquele título ali, porque é tremendo. Olha só, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Durã, na província de Babilônia. Esse cara era fraco, hein? Hein, Gesiel? 27 metros de altura em ouro. Já pensou quanto dá isso, gente? É mais que um prédio. E depois ele convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades das províncias para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, repete os nomes, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé, em pé, diante dela. Imagina a cena, uma multidão de povos, porque a Babilônia era o maior reino de todos, era a maior potência bélica, e eles então invadiam todas aquelas cidades e províncias, como foi com Israel, e tomavam todos os príncipes, os mais inteligentes, os mais preparados para servir junto ao rei, e escravizavam o povo. Então era uma potência ali mundial da época. E gente de todas as nações estavam reunidas ali, de pé, em pé, diante daquela imagem, para fazer o quê? Para adorar, para se prostrarem. E era algo magnífico. 27 metros de altura em ouro. E então, verso 4, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. Os homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Olha só a situação. Não tinha conversa, era uma ordem, era uma convocação. E tinha uma consequência, porque toda escolha gera uma consequência. Mas aqui eles não tinham muita escolha, não. Se não se dobrava, o que ia acontecer? Cortem a cabeça. Rainha de copas, lembra lá? Do Mágico de Oz, né? O Mágico de Oz era Alice, e do Wonderland. Então, cortem a cabeça. Não tinha conversa. Ou dobrava, ou cortava a cabeça. E aí, o que aconteceu? Tocou. Começou a tocar essa trombeta e tal, e todos foram lá e se dobraram. Mas o que aconteceu? No meio deles haviam 3 homens de Deus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens tementes ao Deus Altíssimo. Homens que conheciam a palavra de Deus, que sabiam e conheciam as maravilhas que o Senhor Deus já tinha feito na terra. Homens que conheciam as profecias de Isaías, da Torá. E então, veja o que acontece. Quando começou a tocar todo aquele som do inferno, todo aquele aparelhamento infernal, aquelas harpas, aquelas flautas, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram em pé. Então você imagina a cena, aquele mar de gente com o joelho, e não era só o joelho não, era a cara no chão. Era a cara, era adoração. E Sadraque, Mesaque e Abednego em pé. E aí o que acontece, querido? Alguns dos astrólogos que estavam ali perceberam que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam de pé. Olha que desgraça isso, né?
eu costumo falar, porque assim, para pensar, se eles estavam ajoelhados lá, como é que eles viram Sadraque, Mesaque e Abednego? Você sabe, querido, que a inveja tem olhos nas costas. Cuidado com o que você abre da sua vida nas redes sociais. Cuidado para não ficar gritando muito a tua alegria, porque a inveja tem olhos nas costas. Cuidado com quem você abre seus tesouros. Cuidado com quem anda do teu lado. Mas esse não é o assunto da manhã. E eles fizeram o quê? Foram até o rei e falaram: ô rei, vive para sempre. Quem puxa saco não puxa carroça, né? Diz o ditado. E os caras estavam lá, olha só. Ô rei, vive para sempre, rei. Ó, tocou aí a citara, tocou a flauta, tocou a harpa, foi aquele som estrondoso, aquela coisa magnífica. Mas tem 3 homens aí, judeus, que não te reconhecem como um rei e não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Verso 13. Acompanha aí. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem blá 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 blá, se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? E aí vem a resposta dos caras. Verso 16. Então eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então Nabucodonosor ficou furioso com eles, e o seu semblante mudou, e ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha. Verso 21. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Diga misericórdia. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, como está aí na sua Bíblia? Aqui está alarmado. Alarmado. Se espantou. O todo-poderoso rei, aquele homem glorioso, se espantou. E ele então levanta a sua cabeça e de longe ele olha para aquela fornalha e ele diz o seguinte: olhe, verso 25. Não foram 3, verso 24, perdão. Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Ele pergunta para os caras que estavam lá: ó, dá uma olhada aqui. Não foram 3 que nós mandamos para o fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. A palavra do hebraico vai dizer dançando no meio do fogo. Glória a Deus, maravilha isso. Desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor, aquele rei, desce do seu trono, ele se aproxima da entrada da fornalha em chama e grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque e Mesaque então saem, eles saem do fogo, e os sátrapas e os prefeitos e os governadores e todos eles se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles.
Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, aleluia. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Oh, glória a Deus. Querido, muitas vezes a gente está nesse tempo de festa junina, né? Festa junina, a gente passa do outro lado da rua, está tendo uma fogueirinha lá. Quando você chega em casa, você chega e fala: mas que cheiro de fumaça é esse? Esses homens de Deus foram lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida, e quando eles saem de lá, está aquele cheiro de incenso suave, porque o Filho de Deus estava presente na fornalha. Oh, aleluia! Deus Todo-Poderoso estava ali com eles passeando. Então disse Nabucodonosor, verso 28: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego da província da Babilônia. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Maravilhosa, que coisa tremenda, que história maravilhosa aos nossos olhos. Nós vamos falar de princípios e circunstâncias que se fazem presente na vida de todos os discípulos de Jesus. Todo cristão passa por tribulações. Não existe Disneylândia espiritual. Diz isso aí para sua amiga aí, Sérgio. Que a gente quer ir para Disney, entendeu? Mas não existe Disneylândia espiritual. Saiba disso. E da mesma maneira, todo crente deve ter princípios de identidade e fé, que farão dele aquilo que o apóstolo Paulo declara lá no capítulo 8, verso 37 de Romanos: mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Todo cristão vai passar por tribulações. Todo cristão, todo discípulo deve ter princípios de fé que vão guiá-lo até aquilo que o Senhor Jesus prometeu, a coroa da vida. E a primeira lição que eu quero tratar com vocês desse texto abençoado de Sadraque, Mesaque e Abednego é a lição da identidade. Identidade. Olha a ousadia daqueles 3 homens. E nós estamos caminhando para dias de ousadia. Ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Nós estamos caminhando para dias, não só no Brasil, mas no mundo, onde se levantarão constituições e leis que nós não poderemos adorar o nosso Deus. Não se iludam, esses dias estão chegando. Dias onde você fazer algumas, não é nem falar, é fazer leituras específicas da palavra de Deus, você vai ficar em apuros. Talvez você passará por processos, e quem quer passar por processo? Quem quer ser processado? Talvez você vai ser jogado na cadeia. E aí? Como é que vai dar a sua fé? Quando aquela lei vem, veja que é uma lei imposta por um governo. Um governo que liderava todas as nações da época. E quando é um governo que governa, monárquico, a lei é lei. Ou você se dobra, ou então você enfrentará consequências. Mas a resposta daqueles homens para Nabucodonosor, no verso 16 até o verso 18, aí de Daniel 3, mantenha sua Bíblia aberta, ela é estarrecedora. Eles viram para aquela autoridade e diz o seguinte: não necessitamos te responder sobre este negócio. Ou seja, você não precisava nem chamar a gente aqui para perguntar. Você não está vendo, não está claro para você que a gente já não se dobrou da primeira vez? Não precisava nem chamar para perguntar.
Eu creio que você vai viver dias na tua vida, lá na tua casa, no teu bairro, onde você está atuando, que quando as pessoas olharem para você, você não vai precisar nem abrir a boca, elas vão ver a presença e a glória de Deus na tua vida. E então eles dizem: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão. E se não, fica sabendo que não serviremos a Deus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Satanás quer mudar a tua identidade. E Nabucodonosor representa a figura de um governo maligno. Ele representa a figura do próprio inimigo, do próprio maligno, do próprio Satanás, na época onde ele atuava, e atuava, lógico, debaixo da poderosa mão de Deus, mas sob influência do maligno. E ele queria mudar a identidade, tanto que quando ele traz Sadraque, Mesaque e Abednego de Israel, ele muda os seus nomes. Ele troca suas roupas, ele muda a sua alimentação, ele muda a sua rotina, e por fim ele quer roubar a sua fé. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer com nós, os filhos de Deus. Ele quer defraudar, ele quer degenerar a nossa identidade em Cristo Jesus. Ele quer trocar o seu nome, ele quer determinar as suas escolhas, ele quer subjugá-lo a um sistema de vida onde o homem e o príncipe desse mundo são glorificados. Existem estátuas de ouro sendo levantadas todos os dias aí fora, para que você e eu, crente, ajoelhe-se ao estilo deste mundo. Por isso o apóstolo Paulo lá em Romanos 12 vai dizer: não vos moldeis a este mundo, mas renovem a sua mente através da palavra de Deus. Quando os doces sons do jeitinho, presta atenção nisso, quando os doces sons do isso aqui não dá nada, eu tenho maturidade, isso aqui está tranquilo, eu estou no controle. Quando os sons da pornografia, os sons da maldade, os sons do levar vantagem em tudo, os sons da corrupção, o som das traições, o som do dinheiro fácil, das avenidas amplas e largas do conforto e do a vida é minha, eu faço o que eu quiser, começa a tocar no ouvidinho de muitos chamados crentes, os seus ouvidos começam a vibrar. Estátuas de ouro estão sendo levantadas todos os dias. Mas quando esses mesmos sons ecoam nos ouvidos dos Sadraques, Mesaques e Abednego da nossa geração que estão sentados aqui hoje, imediatamente a resposta vem como a de Josué: haja o que houver, seja como for, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa, declare isso, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, aleluia! A Babilônia nesses dias quer fazer você acreditar que não é bem assim. Ah, pastor, não é bem assim. Mesmo dentro das igrejas, os padrões de santidade, de abnegação, de conhecimento da palavra têm sido deformados para que você se sinta bem. Antes era na Babilônia, mas nesses dias estátuas de ouro têm sido levantadas dentro das próprias igrejas, dos próprios ministérios de adoração. E quantos têm se curvado diante desses falsos deuses? Mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Busque as coisas do alto, busque fazer a vontade do Mestre, esforça-se para alegrar o coração de Jesus, invista o seu tempo, a sua força, os seus recursos para andar no caminho estreito e sinuoso, pois saiba que este caminho vai te levar à vida eterna. Você é filho, você é príncipe, você é escolhido, você é ungido, você é separado, você não faz parte deste mundo, você não pertence a esta pátria, você não pertence à Babilônia, você é um cidadão do céu, aleluia, e o seu nome foi escrito pelo dedo do próprio Deus no livro da vida. Ouse ser um sonhador, ouse ser um dreamer, ouse sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, e você vai ver que você vai experimentar o sobrenatural, aleluia. Aquele que te chamou não é nenhum homem, ele vai te capacitar para você viver o sobrenatural nesses dias. Não deixe o inimigo roubar a sua identidade.
Não permita que os sons deste mundo levem você a se prostrar a essa estátua de ouro maldita que está aí fora. Segunda lição. Todo sonhador passa por fornalhas. Diz aí para a pessoa do seu lado. Pastor, não pode ser uma profecia, não? Todo sonhador passa por fornalhas. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Quantos de vocês já assistiram aquela série Dreamers? Dreamers não. The Chosen. Talvez eu faça uma série Dreamers, né? Em Hollywood. Assista. A trama é maravilhosa. A sequência do filme é maravilhosa. A série é maravilhosa. O autor foi de uma felicidade impressionante. É a coisa mais linda que eu assisti nos últimos anos. Eu desafio você a assistir. Pastor, não tenho tempo. Pastor, minha vida é tão corrida. Pastor, não dá para mim. Aí vem o Rafael e está lá na porta. Olha lá para trás na porta. Dá um alô aí, Rafael. Rafael, vem para cá, filho. Dá um alô. Não, deixa ele lá. Deixa ele lá. O Rafael tem 9 anos, pastor. Falei para ele, filho, o que você está fazendo aqui? Falei, pastor, ele falou, pastor, eu vim para a igreja. Mas cadê seus pais? Eles sabem que eu estou aqui. Eu falei, mas por que você veio aqui? Ele falou, eu passei na porta da igreja e vi ela aberta e falei, eu preciso vir aqui. Então eu acordei. Ó o cara. Eu acordei, tomei meu café, arrumei minha cama, andei com meu cachorro e vim aqui para ouvir a palavra. E você dizendo que não tem tempo para as coisas de Deus. Por isso que da boca das crianças sai um amor perfeito. Então eu quero desafiar você, seja um sonhador. O Rafael é um sonhador. Eu quero ser um sonhador. Você quer ser um sonhador? Eu quero ser um sonhador nesses dias. Querido, Jesus é maravilhoso. E eu não vou dar um teaser aqui, eu não vou estragar a série que é maravilhosa. Mas quando você vê o amor de Jesus pelos The Chosen, pelos escolhidos, porque conta a história característica de cada discípulo. Por isso que a gente precisa ver, porque cada um de nós tem uma característica diferentes, nós somos diferentes, nossas habilidades, nossas crenças, nossa conjectura familiar, nossa formação, e como a beleza de como Jesus trata com cada um deles, as suas limitações e as suas vitórias, é algo inebriante. Assista o The Chosen. Mas eu dizer que Jesus foi tão maravilhoso a esse respeito das fornalhas, que lá em João 16:33, ele disse, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Mas anime-se, eu venci o mundo. Para que servem as provações e tribulações na vida dos filhos de Deus? Elas servem para alguns fins. Vamos a eles. A fornalha, a provação, serve justamente para provar a sua fé. Veja que esses homens não eram só fiéis no orar, eles não eram só fiéis em ler as Escrituras, eles também foram fiéis a Deus com as suas atitudes. Nosso mestre, que muitas vezes quer testar a nossa fidelidade, ele está esperando a nossa resposta a ele e a sua palavra. Todo casamento passa pelo teste de fidelidade. E a Bíblia declara sempre que aqueles que permanecerem fiéis até o final, estes serão recompensados com a vida eterna. Bem-aventurado é o homem que passa pela aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago capítulo 1, verso 12. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão recompensados com a vida eterna. E aí, sonhador, você tem sido fiel ao Senhor e à sua palavra? Você tem sido fiel ao seu chamado que Ele te deu? Você tem sido fiel em multiplicar os talentos? Tantos talentos que Ele colocou na tua mão?
As tribulações da vida servem para provar a tua fidelidade a Jesus. Segundo, para que serve a fornalha? Para mostrar onde estão os seus olhos e o teu coração. A fornalha serve para ajustar as suas lentes espirituais. A fornalha serve para que o teu coração derreta, mas não na presença das adversidades e tribulações. A fornalha faz com que nosso coração se derreta na presença de Jesus, o nosso Salvador. Aqueles homens não olham para a fornalha, que estava sendo 7 vezes mais aquecida. Eles já estavam vendo o quarto homem. É que o rei é bonzinho e só viu depois. Mas aqueles que têm os seus olhos colocados no Senhor percebem a sua mão, a sua presença, o seu direcionamento e Ele nos conduzindo todos os dias, sejam nas pequenas coisas, sejam nas nossas derrotas ou sejam nas nossas vitórias. Os olhos deles não estavam na fornalha. O coração deles estava derretido porque eles já sentiam a presença do Senhor. Você acha que alguém que não está cheio do Espírito Santo e da presença do Senhor pode virar para uma autoridade e dizer aquilo? Claro que não. Então eu tiro meus olhos da fornalha, eu tiro meus olhos da tribulação, eu tiro meus olhos do deserto e eu elevo para o alto, para o monte de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem de ti, Senhor, Criador dos céus e da terra, aleluia. Coloque os teus olhos naquele que é o autor e consumador da sua fé. Esqueça as circunstâncias, esqueça a fornalha, porque ela vai te destruir. Mas se o quarto homem estiver lá no seu quarto de oração, se o quarto homem estiver lá dentro da tua casa, se o quarto homem estiver com você aonde você estiver no seu trabalho, na rua, quando você fala com as pessoas, você vai ser mais que vencedor e o nome do nosso Deus será glorificado. A fornalha, as tribulações, o vale, as lutas servem para que o nosso coração, que muitas vezes é altivo, muitas vezes é orgulhoso, muitas vezes é cheio de si, porque o pecado original nos danificou, ele derreta na presença do Senhor. O Senhor quer ouvir o teu choro, o Senhor quer ouvir o teu clamor, o Senhor quer saber aonde está o teu coração. Sabe por que Ele quer ouvir o teu choro? Porque um dia todas as nossas lágrimas serão corridas na taça do Senhor. Todas as nossas orações serão derramadas nessa terra. E o poder da glória de Jesus, que virá para reinar, vai se manifestar. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Terceiro, as fornalhas da vida vem para abrir nossos ouvidos espirituais, provar a nossa fidelidade, ver aonde está o nosso coração e os nossos olhos, ajustar as nossas lentes, mas também para abrir os nossos ouvidos espirituais. Por isso que é importante você estar na igreja. E você que está me assistindo aí, que não veio para a igreja hoje, que o Senhor envie bênçãos para a tua vida. E que você venha aqui domingo que vem. Você achou que eu ia mandar raio, né? Que você venha aqui, porque a igreja é o corpo de Cristo. É na igreja que se expressa a vida de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo, a bênção de Cristo, o direcionamento de Cristo, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, a profecia, as línguas. É no corpo de Cristo que isso se manifesta. Por isso que você tem que estar na igreja. E você que está fora da igreja, desigrejado, olhe para o Senhor e venha. Venha porque o Senhor quer fazer algo na tua vida através de você. O Senhor, nas provações, nas tribulações, na fornalha, Ele quer abrir os teus ouvidos espirituais. Eu vou falar algumas coisas aqui que alguns de vocês já conhecem, mas eu lembro muito bem. Eu estava em Guarulhos, num hospital, junto com a minha esposa, e eu lembro dos olhos daquela médica, cabelo curtinho, fortinha,
Ela está sentada e ela fala: a minha neta passou pelo mesmo diagnóstico que a sua filha e ela está vegetando. E o que eu vejo aqui, nessa tomografia que você traz, é uma planta. Não é essa menina que está aqui na minha frente. E eu olhei para minha esposa e falei assim: é porque ela não conhece o nosso Deus. Quando você está no meio da fornalha, é ali que você abre os seus ouvidos espirituais. O Senhor já tinha me prometido. Vou a um outro lugar chamado Derdique. Longe. Os professores mais renomados da PUC. E o coordenador de todos eles, um homem barbudo, inteligentíssimo, renomado internacionalmente, vira para mim, para a esposa e fala: sua filha é muito e surda. Não vai falar nunca. Esqueça. Eu olho para a cara da minha esposa. Entendeu o que ele falou? E ele ficou olhando para a minha cara, que nem esse rei, espantado. Eu falei: esqueça tudo que ele falou. Ele não conhece nosso Deus. Vamos embora daqui. E no caminho que eu estava voltando para cá, minha filha o tempo todo dizendo: papai, mamãe, quero passear. Porque os ouvidos estavam abertos em meio àquela tribulação, em meio às más notícias, em meio às fornalhas que nós estávamos passando. Eu lembro quando um homem de Deus está aqui, foi lá na minha casa para me resgatar, lá atrás, em 2008. Profetizou sobre a minha vida. E então eu começo num processo de regeneração e conversão. Eu tinha 24 cheques devolvidos. Tá bom para você? No meio da fornalha. E a minha namorada, minha esposa naquela época diz: nós vamos lá no Mato Nome. Eu falei: então me ajuda na minha incredulidade. E ela foi comigo. Vou dizer para você que a fornalha era quente. Porque era dia sim, dia não, a gente ficava lá no viaduto do chá. E troca cheque, e fala com um, e se humilha com o outro, e pega dinheiro, e paga, e faz isso, e faz aquilo, e trabalhando que nem um louco, voltando a dar aula de inglês. Então alguém chega e fala: ei, tem um projeto maior para você, um sonho que já estava esquecido no meu coração. Vai abrir tua escola de inglês. 2009. Então vem a fornalha: olha, para você abrir essa escola, só a taxa de franquia 82 mil. Tem? Falei: querido, estou limpando os chequinhos ainda. Tem uns cheques lá de 3 então que eu não estou brincando pagar não. Só que o Senhor falou ao meu coração. E aquele que falou vai cumprir. E então chega uma outra pessoa, um outro homem que foi meu sócio e se colocou ali. E tinha lá um homem que era dono de muitas franquias. E ele chega ao presidente da marca da Exato e diz: esse rapaz está debaixo da minha palavra. Pode vender a franquia para ele que eu seguro. E o Senhor fez grandes coisas e maravilhas. Até o ano de 2020 eu estava com a minha escola ali na Vila Carrão. E foi com aquele fruto daquele trabalho, daquela escola, que eu pude ter muitas coisas na minha vida. Porque os meus ouvidos estavam atentos às promessas do Senhor, em meio ao que os outros estavam falando. Ei, tem muitos sons aí dizendo para você: ajoelhe-se, não vai dar certo não, não é isso aí não, você não pode mais, não é para você, você não tem condições, vai dar errado, vai dar problema. Ajuste os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Eu lembro quando se começaram a falar na outra igreja que eu fazia parte, que haveria uma consagração pastoral depois de 30 anos. Ei, quem é você? Vai ser consagrado pastor? Como tem tanta gente aí na fila. Tanta gente mais fiel, tanta gente mais cheia de dom, tanta gente mais cheia de talento. Mas o Senhor falou assim: eu te chamei lá em 2008, lá na tua casa, quando você estava ajoelhado no meio das fezes, eu disse para você onde eu te colocaria. E eu fui consagrado pastor mais jovem daquela denominação naquele ano, porque os meus ouvidos espirituais estavam abertos. Vai sair de uma igreja mega. Tá louco? Vai abrir uma igrejinha de bairro, num bairro pobre. Pobre não tem dinheiro não. Pobre não sustenta igreja não. O que você vai fazer lá? Você está maluco? Você tem tua posição aqui, está pregando toda semana, você tem as suas coisas, lidera centenas de pessoas. Está maluco? Não estou maluco. Eu estou ouvindo a voz
do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, a igreja do Galileu está aqui implantada. E você está aqui sentado me ouvindo, e esse barco será impactado no nome de Jesus. Pare de ouvir pessoas do mundo. Como assim pessoas do mundo? Está cheio de gente do mundo dentro da igreja. Eu vou readaptar essa palavra. Para de ouvir crente safado. Começa a dobrar seu joelho e orar e ouvir a voz do Senhor, porque é Ele que te guia, é Ele que te sustenta, é Ele que te toma pelas mãos, é Ele que firma os seus pés na rocha e é Ele que te dá vitória. Para de ouvir vozes dos ímpios, silencia a voz da ansiedade que habita aí dentro de você e comece em meio à fornalha a ajustar os seus ouvidos espirituais e ouvir a voz do seu pastor, porque ele declarou ele mesmo lá em João 10: as minhas ovelhas me seguem, porque ouvem a minha voz. Aquele que crer e me ouvir, este comerá o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor dessa terra, querido? Comece a ajustar seus ouvidos espirituais e você vai ver que em meio à fornalha da sua vida, o Senhor vai te dar a vitória, amém? E o último princípio, para a gente encerrar e orar. Olha só o que diz. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só fio de cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e que enviou o seu anjo e os livrou dos seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto para todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um futuro. A forma, ouça isso, a forma com que você se posiciona mediante as fornalhas da tua vida vai glorificar o nome de Jesus. A forma com que você luta as suas batalhas vai glorificar o nome de Deus. A forma com que Deus vem ao seu encontro em meio ao caos da tua vida faz com que os seus inimigos sejam envergonhados. Eu não sei qual é a fornalha que você está passando nesses dias. Eu não sei quais são as provações que você tem tido na sua casa. Eu não sei quais são as estátuas de ouro que têm se levantado aí e dito para você: você é pequeno, você não pode, não vai dar certo. Mas uma coisa eu sei, é que o nome de Deus será glorificado através da sua vida e da tua fidelidade, querido. Lembra de Jairo, chefe daquela sinagoga? Ele vai passando e ele vai em busca de Jesus e fala: Jesus, minha filha está muito doente, vem Jesus, por favor. Ele implora, então Jesus está indo, mas no caminho a multidão está espremendo Jesus, e aquela mulher com fluxo de sangue vai e toca Jesus, e aí Jesus para todo mundo. Imagina o coração de Jairo, querido. Jesus não está entendendo. Será que Jesus não está entendendo? Minha filha está em casa, ela está muito mal, ela está morrendo, mas Jairo continua firme ali ao lado de Jesus. E então ele vê a cura daquela mulher com fluxo de sangue. 12, 13 anos que ela estava daquela maneira, e o Senhor cura, porque do nome dele sai poder e virtude. Busque tocar no manto, na orla de Jesus. Tem muita gente querendo que Jesus venha curar, mas não quer rastejar no chão e clamar e pedir tocar no manto, na orla. Faça isso, querido. Busque o seu milagre. Seja um sonhador. Ela sonhava em ser curada, mas já estava ali. Então Jesus para aquele tempo e eles vão caminhando para sua casa. E quando já está chegando ali, ele começa a ouvir os sons. E aquele som era o som da morte.
porque Jairo sabia o som que estava sendo tocado das flautas para um velório. Estavam ali profissionais chorando. E eu imagino o coração daquele homem. Jesus está do lado dele, e vem então o filho do diabo. Tem muito doutor, mestre da lei, pastor, que é filho do diabo, e chega lá e diz para ele: não incomoda mais o mestre não, que a tua filha já morreu. E Jesus vira para ele com aqueles olhos de ternura e amor, e ele está virando os seus olhos para você nessa manhã e dizendo: creia que a sua filha só está dormindo, creia que a sua vitória está para chegar, creia que eu estou para livrar você dessa fornalha, creia que você e sua família vão dançar no meio do fogo nesses dias, e nem um fio de cabelo na sua cabeça vai se queimar, e todos verão a minha glória na tua casa e na tua vida. E então Jesus diz: todo mundo para fora. Pedro, João, Tiago, vem comigo. Pai e mãe, vem comigo. Deixe de fora da sua vida gente que não acredita no teu milagre. Põe para fora da tua casa gente que não acredita na tua vitória. Deixa para fora da tua vida gente que não crê como você crê, porque eles não verão a glória de Deus, mas você verá. Então Jesus põe todo mundo para fora, e ele entra naquele lugar e ele fala: menina, levanta. Oh, aleluia. Chegará um dia que Jesus vai olhar para você e falar: levanta. Levanta que chegou a tua hora. Levanta que chegou a tua vez. Levanta, porque todas as promessas que eu fiz para a tua vida vão se cumprir, e nada vai cair por terra, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, porque desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Espere no Senhor, confia no Senhor. Querido, Satanás é especialista em armar espetáculos para te destruir. O circo estava armado, como diria a tia Cátia. O cirquinho estava armado. Estava todo mundo lá. Tinha governador, tinha prefeito, tinha artista, tinha os hip hop, tinha os rapper, tinha os influenciadores digitais. Olha lá, os tontão. Vai morrer queimado agora, cadê teu Deus? O circo estava armado. Satanás é especialista em armar circo para você, mas no final Jesus vai vir para dar o show. No final ele vai vir para dar o show, e todos verão e glorificarão o nome do teu Deus, porque eu declaro isso sobre a sua vida: o teu Redentor vive, e ele virá o teu socorro. Deixa Satanás preparar a festa, porque no final Jesus pegará pela tua mão e vai fazer com que você sente uma mesa farta na presença dos teus adversários, e o teu cálice transbordará. E eu profetizo isso sobre a sua vida nessa manhã. Aqueles que riram de você, aqueles que viram a tua luta, a tua dor, aqueles que acharam que não há mais salvação para ti, seu Deus, eles verão você sentado numa mesa farta na presença dos teus inimigos, e o óleo da unção será derramado sobre a sua cabeça, e o seu cálice transbordará. Aleluia! Todos glorificarão a Jesus por meio do seu testemunho de vida e os sonhos que ele tem colocado no seu coração.